Irmãos, se fossem fazer uma carta sobre vocês, o que é que vocês acham que seria o conteúdo? O RH de uma empresa pedisse uma recomendação sobre você. Aí você vai dizer, mas isso limita somente a profissional, né? Eu sei que não se limita somente ao profissional, mas também vai ser de maior porcentagem ali o que o RH vai dizer sobre você, ou falar sobre familiares, sobre amigos. O que é que alguém pode falar sobre você? Talvez se alguém não quiser falar mal de você, talvez ela vai deixar a carta em branco. Talvez ela só devolve assinada, né? É o máximo que a gente vai fazer para evitar qualquer problema. Mas e se essa carta alguém prometesse que você não ia ficar sabendo? O que é que as pessoas iam falar realmente sobre você? A gente vai dizer, né? Pode dizer o que quiser, não tenha medo, viu? Não tenha medo de dizer quem eu sou. Tenha medo. Isso não é verdade. Tá? Não diga o que você pensa daquela pessoa, porque você vai ganhar um inimigo. Ela não está pronta. Nós não estamos prontos para que as pessoas digam de fato quem nós somos, o que elas pensam de nós. A partir das nossas ações. Eu não estou falando julgando a minha personalidade, aquilo que eu sou por dentro, aquilo que eu boto para fora, o meu exterior, a minha vida sendo vivida. O que é que você pode dizer acerca de mim? O apóstolo João, ele escreveu 2 cartas, como nós vimos, de uma maneira emergencial, preocupado com a fé daquelas pessoas. No que é que as pessoas acreditam? No que é que essas pessoas estão acreditando? Que Jesus Cristo não veio em carne? Não tem mais esperança, não tem sacrifício, vai todo mundo para o inferno. Se a salvação é pela fé, unicamente pela fé em Cristo Jesus, e eles não creem em Cristo Jesus, eles vão para o inferno. Então ele escreve 1ª e 2ª carta para os mesmos destinatários, que nós não sabemos. Acreditamos, né, como eu sempre suponho para vocês, o mesmo destinatário do qual ele escreve lá em Apocalipse, quando ele transcreve aquilo que Jesus ditava para ele. Aquelas 7 igrejas das 7 cidades lá de Apocalipse. Mas então, 1ª e 2ª carta escreve com essa finalidade: combater a heresia, combater o engano, e também sobre a vida de santidade das pessoas. O povo precisava andar com Deus, viver diário santo, viver para a glória de Deus. Nessa 2ª carta, especificamente, ele vai falar sobre a vida de alguns irmãos, sobre o comportamento. Essa carta é sobre o comportamento. E aí, irmãos, a grande questão aqui, um dom, hospitalidade. Esse é um dom de fato, né? Alguém chega e diz, não, meu dom, qual é o seu dom na igreja? Meu dom na igreja é tocar violão. Isso não é dom, não. Outro agora, pode dizer, isso não é dom. Mas veja, hospitalidade é um dom. E o grande problema aqui é que as pessoas não estavam recebendo, as pessoas não. Tinham um membro da igreja que não estava recebendo os missionários. E aí, qual era o grande problema, irmãos? Ele estava sendo antipático? A grande preocupação de João era a simpatia da igreja. Mas rapaz, a nossa igreja não é uma igreja simpática por causa de você, que não recebe as pessoas e nem deixa que ninguém seja recebido. Não tem nada a ver com a simpatia, não tem nada a ver com mera bondade. Veja, se eles não recebiam o missionário em sua casa, a palavra de Deus não ia adiante. Ele estava simplesmente impedindo que a palavra de Deus fosse adiante. Aí vocês entendem o prejuízo e o motivo pelo qual o apóstolo João escreve uma carta, pela qual ele se dedica a escrever uma carta. Ou seja, por causa da atitude de um homem que não exercia esse dom e nem permitia que alguém exercesse o dom, ele ainda impedia que outros fizessem, que outros exercessem os seus dons. Os dons foram dados para quê? Os dons foram dados para a edificação da igreja. Então ele não exercia esse dom e impedia que os outros exercessem. A palavra de Deus então não ia adiante. Mais uma vez, daí vocês veem a preocupação, o prejuízo. Porque eu não utilizo o meu dom, porque eu estou negligenciando o meu dom. O prejuízo é a palavra de Deus não vai para frente, a igreja não vai ser edificada por minha causa. Então não é bobagem. Deixa aquele irmão quieto, rapaz. Se ele não quer receber na casa dele, outros recebem e a gente resolve isso.
deixa como tá. Tu vai se meter nisso e vai gerar confusão, vai gerar a maior bafafá aí. Uma carta sendo escrita. Uma carta sendo escrita. Observe mais uma vez, queridos. 3 João, a partir do versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Veja, irmãos, o presbítero, eu coloquei para vocês a importância do título. A presbítero é ancião, né? Mas também não somente pela questão da idade, mas por ser um supervisor, aquele que preside, tá? Ao invés de colocar apóstolo, mas era o equivalente, tá bom? Entendendo que os apóstolos aqui, a maioria já tinham morrido, tá? Então ele se identifica, né? João certamente foi o último que permaneceu vivo. E aí ele diz então, o presbítero ao amado Gaio, ele quer dizer, olha, eu sou um líder da igreja, tá? E ele diz ao amado Gaio, ele vai usar essa expressão amado, querido amigo, é uma linguagem bem fraterna que ele vai usar, pelo menos 4 vezes. O que ele vai falar é tão importante, eu vou repetir, não é apenas um problema de um irmãozinho que não quer receber as pessoas em sua casa. O problema é tão grande que então ele vai usar essa linguagem para que ele possa ser ouvido. Então pelo menos 4 vezes ele vai se expressar assim, para que possa ser ouvido. Então, meu amigo querido, como se ele dissesse, me escuta. Ele vai dizer, a quem eu amo na verdade, meu amor é sem fingimento, eu amo de verdade. Veja, talvez essa palavra amor já fosse bem abusada naquela época, já fosse banalizada naquela época. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E todo mundo ama. Na prática, quando esse amor vai ser provado, de fato nós sabemos que não era amor, nunca foi amor. Mas ele diz, olha, eu amo você na verdade. Ou seja, aquele amor que foi derramado sobre minha vida, ou seja, o amor de verdade, veja, é com esse amor que eu amo você. É com esse amor que eu sou depósito que foi derramado em Cristo Jesus sobre mim, que eu amo você. Então é um amor de verdade. Ele diz, versículo 2, amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tudo indica aqui que Gaio, e nós não sabemos quem é esse Gaio, irmãos. Veja, Atos capítulo 19, se eu não me engano, versículo 24 e 29 vai falar de 2 Gaios. Não se sabe se é o mesmo Gaio, e nem se é o mesmo Gaio aqui de 3 João. Não se sabe se é o Gaio que é citado em Romanos pelo apóstolo Paulo. Não se sabe se é Gaio também citado em 1 Coríntios, também pelo apóstolo Paulo. Veja, não é de muita importância saber se era o mesmo Gaio, mas sabemos então que é um nome comum. Ele vai dizer, olha, Gaio, eu faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde, como é próspera a tua alma. Ou seja, assim como tu é um irmão que tem amadurecido na fé a cada dia, assim como tu és um irmão que tem amadurecido na fé a cada dia, o teu progresso na fé tem sido manifesto a todos, como Paulo falou a Timóteo. Ele diz, eu desejo que também seja próspera a tua vida financeira e a tua saúde. Sem que ele estivesse pregando teologia da prosperidade. Ele desejou que aquele irmão pudesse também crescer financeiramente. É o que eu tenho dito a vocês. A gente tem que ter muito cuidado com esse medo, né? Dos vendilhões do templo, dos mercadejantes da fé. A gente tem que ter cuidado para não estar fazendo voto de pobreza como há entre os romanos. Então observe o que o presbítero deseja. Assim como eu tenho visto o teu crescimento na fé, tu tem amadurecido cada vez, e tem sido notado por todo mundo, essa é a tua fama, o que as pessoas dizem por aí de você, né? Cresce cada vez mais a tua boa fama. Eu queria também que você prosperasse financeiramente, e eu queria que você prosperasse também na sua saúde. Esse é o meu desejo, embora ele não profetizou, ele disse, tome posse, Gaio. Embora ele não fez isso, né? Ele disse, Gaio, dê tudo que você tem, que você vai esperar aí. De forma nenhuma ele disse isso. Ele disse, eu faço votos, é o que eu desejo para a sua vida. Mas veja, isso não é o mais importante não. Eu faço votos, é o que eu desejo, mas não é o mais importante. O mais importante é que você
tem prosperado na alma. O versículo 3 diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Vocês veem a insistência em falar sobre a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Irmãos, é por causa da falsidade, é por causa da mentira, é por causa dos enganos, é por causa de tantos falsos mestres que existiam naquela época. Embora essa carta não é sobre isso, especificamente ele não vai falar sobre a doutrina, tá? Do qual ele falou na primeira e segunda carta, mas ele está familiarizado com o que tem de ventos de engano, de doutrinas enganosos, né? Todo mundo se dizendo isso e aquilo outro, se assumindo, se auto-intitulando. Ele vai falar mais uma vez: então veja, Gaio, teu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. E ele vai dizer: eu sou tão feliz com essa notícia, que quando os irmãos vieram, me trouxeram essa notícia, eles falaram de você. Irmãos, que incrível. Me permita já ir aplicando isso, irmãos. Veja, um irmão de uma igreja vai visitar outra igreja, e quando chega lá, olha o que ele diz sobre Gaio. Lá tem um irmão chamado Gaio. Ele se destaca. Ele não está falando aqui que Gaio é um homem rico que faz N doações para a igreja. Porque lá na igreja tem o doutor fulano e ele... É assim. Só quem é conhecido nas igrejas por aí são os doutores. Eu estou falando de título mesmo, tá? Eu não estou falando... eu estou querendo usar ironicamente esse título aí, tá bom, irmãos? Nada contra. Os jovens aqui da igreja mandam estudar o tempo todo. Estuda e se capacita cada vez mais. Só abrindo esse parênteses e fechando rapidamente. Mas vejam, ele não era também alguém extrovertido, que por causa disso era conhecido na igreja. Ele não era conhecido porque cantava, andava com uma maleta de CD, empurrando CD para as pessoas, sem ninguém querer ouvir. Faz um CD, lança um CD, ninguém quer ouvir, ninguém compra, tem que estar empurrando na pessoa para poder dizer: vendi 15 cópias. Não era por esse motivo que Gaio era conhecido. Era porque ele andava na verdade. Gaio era conhecido pelo seu testemunho de vida, pela sua vida sendo vivida para a glória de Deus. E aí um apóstolo vai dizer: não tem algo que traga mais alegria nessa vida. Irmãos, ele se descuidou aqui, exagerou. O apóstolo não tinha outra coisa não na vida para fazer, não. Esse presbítero aqui não tinha nada para fazer, mas não tinha outra alegria, não, é? Ele dizer que não tenho maior alegria do que esta. Esse homem não faz nada da vida, não tem outra coisa, não. Faz não. Não tem outra alegria maior do que esta. Saber que os meus irmãos andam na verdade. Eu tenho muitas alegrias mais do que essa. Saber que meus irmãos andam na verdade é problema deles, ou bom para eles. Se não anda, problema deles. Mas veja, o presbítero abre o seu coração e diz: não tenho alegria maior do que essa. Não tem nada que venha dar mais prazer a mim nessa vida do que saber que os meus irmãos, ele vai dizer os meus filhos, né? Os meus filhos é a mesma expressão que o apóstolo Paulo usa. Foram gerados por ele na fé. Mesma expressão. Ou seja, aqueles que ele pregou, aqueles que... eu fui pastor deles. Saber que eles continuam andando na verdade. Saber que ser crente para ele não tem prazo de validade. Não era uma moda. Não foi um simples acessório que ele vestiu no momento oportuno. E por causa de qualquer alegria, ou tristeza, ou decepção, ele simplesmente abandonou. Eu não tenho maior alegria do que esta, do que tomar conhecimento, do que alguém chegar para mim e dizer: olha, aquela igreja... Irmãos, uma coisa que a gente aprende, né? Não importa o que falam, mas quem fala. Diótrefes, a gente vai chegar aqui nele. Diótrefes falando mal do apóstolo João. Não estava falando mal de ninguém, não, ele. Não estava falando mal de ninguém, simplesmente do apóstolo João. Aí
Veja, Gaio, não imite não, Gaio. Não significa que Gaio estava imitando. Mas Gaio não imita as obras desse cara não. Não importa se ele é o danadão aí da igreja, se ele dá uma de bonzão, de danadão, de maioral. Não dê conversa a esse cara não. Você não tem que emprestar seu ouvido para estar ouvindo bobagem não. Não vá na onda desse cara não. Então veja, não é o que falam, mas quem fala. Ele deixa claro que ele bota o nome, é Demétrios. Aí Paulo diz, Alexandre o latoeiro que me fez grandes males. Ele bota o nome, imagina a confusão na época. Ei, quem mandou você botar meu nome? Vou processar você por danos morais e... Tem mimimi não aqui não. Irmãos, versículo 5, amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros, ou seja, quando vocês não conhecem as pessoas. Estrangeiros aqui é estrangeiro para ele, não é simplesmente que é de outra nação não, que falava outra língua não, era simplesmente pessoas que ele não conheciam, ou seja, tipo, se fosse meu amigo aqui da igreja eu fazia alguma coisa, né? Mas como é alguém que eu não conheço, é um crente que eu não conheço, eu não vou favorecer essa pessoa em nada. Se bem, irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado, tá, com isso. A gente tem que ter muito cuidado. Tá? Essa questão de ser hospitaleiro, como naquela época, tá? De abrir a porta da casa. Nem conhece a pessoa, não, eu sou crente, eu sou um missionário. Entra aqui na tua casa. Eu não vou abrir a porta da minha casa com 5 moças dentro da minha casa. Eu não vou. Ah, porque é um missionário, eu sei lá se tu és missionário mesmo. Hoje a gente tem a facilidade de dizer assim, não, tu é um missionário mesmo, então eu vou pagar um hotel para tu ficar, eu vou pagar uma pousada para tu ficar. A hospitalidade aqui significa não somente receber em casa, é sim, o original vai falar que é sobre debaixo do teto, tá? Do seu teto, mas de também dar dinheiro. Quando a igreja, alguém da igreja recebia um missionário, ele dava comida, dava um dinheiro para que a pessoa pudesse ir adiante, ter uma manutenção e pudesse continuar pregando o evangelho. No Didaquê, é um documento histórico, não é Bíblia, tá? Não é inspirado por Deus, mas um documento bem próximo dos apóstolos. Alguns discípulos dos apóstolos escreveram, tá? Eu não vou citar o nome de quem foi que escreveu, mas não foi nenhum apóstolo, mas citando sobre, acho que foi escrevendo a igreja de Corinto. Escreveu uma carta à igreja de Corinto, veja, que não é inspirada, não é Bíblia, tá? Mas há registro histórico, que disse assim, olha, se vier um missionário para a tua casa, ele fica um dia, no máximo 2 dias. Aí ele disse, se ficar o 3º dia é falso, é um falso mestre. Se ficar o 3º dia na sua casa, ele é um falso apóstolo. É um chupa-sangue, é um mentiroso. Está querendo se aproveitar de você, ele quer se escorar em você. É um parasita, é alguém que não quer trabalhar. E aí está conseguindo dinheiro nesse negócio de ser crente. É interessante que isso naquela época, comecinho da igreja, ficou um dia que fica na tua casa. No máximo, eles assim, tá bom, se for preciso 2 dias. No 3º dia já considere ele como um falso missionário, como um falso profeta. Então assim, tenham muito cuidado. Literalmente, eu vou abrir a minha casa com irresponsabilidade e colocar minha família em risco, ou tirar do pão da minha família e dar uma pessoa, porque ela disse, eu sou crente, e porque citou alguns versículos e encantou você com alguma fábula. Mas então, na certeza de que era com crentes, o apóstolo vai dizer, você faz isso não somente pelas pessoas que você conhece, porque você tem simpatia. Isso na igreja é algo que eu fico triste demais, irmãos. É porque eu tenho mais simpatia com tal irmão, tenho mais simpatia. Somos um corpo só. Nós somos uma só família. Lá em casa, a gente cria nossas filhas preservando que elas sejam amigas, melhores amigas uma das outras. Vocês são melhores amigas. E aí depois vem as amigas, as irmãs da igreja, os irmãos da igreja. Mas a começar de vocês precisam ser melhores amigas. Veja, o apóstolo João, ele não simplesmente olhou com simpatia. Não olhe, faça isso não. Se você tem certeza que é um crente, eu quero que você receba ele. Ele diz, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor.
ele fazia isso. Ele não fazia por simpatia, ele fazia e recebia em amor. E aí, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Esse bem farás é como se estivesse dizendo assim, é um incentivo, continue fazendo, por favor. Essa expressão no original aqui significa por favor. É o desespero do apóstolo. A palavra de Deus não pode parar não. O evangelho não pode deixar de ser pregado não. Então, por favor, continue encaminhando eles por modo digno de Deus. Não faça de qualquer jeito não, meu amigo. Não faça de qualquer jeito não. Faça de tudo para que esse homem continue pregando a palavra. Se ele é um pregador da palavra, não deixe que nada atrapalhe aquele homem de pregar. Está lembrado dos presbíteros? Estavam lá pregando, os pastores pregando. Alguém vinha e dizia, chama aí o pastor aí, está pregando ali. Eu estou pregando, o que foi? As viúvas estão reclamando que não está sendo repartido, estão com fome, a comida, o mantimento. Vamos eleger então diáconos aqui, para que possa nos auxiliar, para que a gente não pare de pregar a palavra, e aí eles resolvem esse problema para a gente, homens cheios do Espírito Santo, para fazer isso. Então veja, irmãos, mais uma vez, bem farás, por favor. Agora, faz de qualquer jeito não, por modo digno de Deus. Aí ele vai dizer o motivo, porque trata tanto desse jeito especial. Ele vai dizer no versículo 7, pois por causa do nome, o nome é Cristo Jesus, tá? Nós vimos no Antigo Testamento outro apóstolo usando essa mesma expressão, por causa de Cristo Jesus, tá? Por causa do nome, foi que saíram, deixaram suas famílias, deixaram seus negócios. Essas pessoas que hoje fazem isso não são pessoas desocupadas, são pessoas que talvez queriam ter a vida que vocês têm, mas por causa de Cristo Jesus foram compelidas. Elas não suportaram, né? Dizer, quem é que vai pregar o evangelho? Quem é que vai sair pelo mundo pregando o evangelho? Mais uma vez, não são pessoas desocupadas, é o que João está querendo dizer, mas deixaram tudo o que eles tinham por causa de Cristo Jesus. Então, por favor, tratem eles por modo digno de Deus, por favor. E ele diz que nada receberam dos gentios. Era inaceitável para os crentes missionários receber algumas coisas dos ímpios. Às vezes um ímpio dizia, rapaz, você é missionário, prega a palavra da igreja, eu vou te ajudar. Eles não aceitavam, é o que João está dizendo aqui, para que ninguém pudesse dizer. Veja, o motivo é para que o evangelho não fosse manchado, para que por causa disso não fosse embargada a obra da pregação do evangelho, para que ninguém pudesse dizer, está vendo que eles são interesseiros, eles fazem isso por dinheiro, unicamente por dinheiro. Mas então o que é que o apóstolo quer dizer? A obrigação é da igreja. A obrigação é da igreja de missionar, de sustentar os seus missionários, de sustentar os seus pastores, e não dos ímpios. Então não receberam nada ele vai dizer aqui, dos gentios, né? Literalmente dos pagãos. Se não é crente, não tem por que a gente receber. Não, usa, o que é que tem? Que besteira não está querendo doar? Irmãos, eu já recebi cada coisa interessante, cada absurdo. Entra uma mulher aqui na igreja e diz, um envelope para mim, eu sozinho na igreja, não tem câmera, não tem nada, eu podia olhar assim e dizer, bota aqui nesse bolso aqui. Um envelope é o quê, né? É 5 meses de dízimo atrasado, que eu sou da igreja ali, mas eu saí com raiva, não estou em igreja nenhuma, mas eu digo, por favor, não é meu não, eu disse, meu também que não é. Essa mulher até hoje, eu passo pela rua, ela fica rindo de mim, ela e a filha dela. A filha dela é uma criança, hoje é uma moça, aí ficam debochando de mim, porque eu não recebi os 5 meses de dízimo atrasado. Outra vez foi uma mulher que disse, meu marido, o dinheiro da maçonaria, eu dava para a maçonaria, é o dízimo da maçonaria dele. Ele já morreu, eu queria dar o dízimo dele para a igreja, você aceita? De jeito nenhum. Não é que eu tenha medo não, tá, de espíritos, não sei o que e tal, até porque, né, quer dizer, eu não vou defender maçonaria não sou maçom e não tenho nem interesse, mas não é medo de nada, de misticismo nenhum. Eu não quero não, né, o dinheiro do teu marido, dinheiro para a igreja, mas rapaz, é o que a gente precisa tanto, né? Se eu achar que isso é empecilho para Deus, se eu achar que dinheiro é dificuldade, é difícil para Deus,
Mas veja, a responsabilidade da igreja. O versículo 8: portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A igreja, assumindo essa responsabilidade, vai estar dizendo: eu não vou, mas eu vou estar sendo parceiro. É como se eu estivesse indo junto com você. Eu não posso deixar tudo junto, mas veja, eu trabalho, veja, e eu vou contribuir com amor, deliberadamente. Eu vou contribuir para que a palavra do Senhor continue sendo pregada. Eu vou ser cooperador. Eu vou ser um cooperador. É como alguém que diz assim: olha, eu não vou, mas eu sou aquele que segura a corda, né? Já ouvimos isso muito bonito, né? Os pastores falando. Tem os que descem para ir lá pregar o evangelho para as almas perdidas, e tem os que seguram a corda. Eu pergunto: me mostra tuas mãos, me mostra os calos, me mostra a tua mão sangrando. Tu que diz que segura a corda, de que eu não vou pregar o evangelho, mas eu sou os que seguram a corda. Não me digam isso, porque eu vou pedir para olhar as suas mãos. Versículo 9: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Irmãos, escrevi alguma coisa à igreja. Acredita-se que foi uma carta que não foi preservada. Se essa quarta carta, tá? Eu não estou dizendo quarta na ordem não, tá? Mas se foram 4 cartas do apóstolo João e uma não foi preservada, ela não era inspirada por Deus. É porque estava cheia do coração do apóstolo, cheia de coisas que não foi inspirada por Deus, tá bom? É como também Paulo, que escreveu uma carta aos Coríntios, também, que foi extraviada, que não foi preservada, é porque estava cheia do coração de Paulo, não era inspirada por Deus, não foi preservada. Louvado seja Deus por isso. Não sabemos se foi isso que aconteceu, mas ele disse que escrevia alguma coisa para a igreja. Isso inclusive demonstra a pouca importância que tinha nesses escritos. O que ele quer dizer aqui: eu escrevi alguma coisa à igreja, tinha pouca importância, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes significa, olha a pecinha, viu? Olha quem é que estava exercendo a primazia na igreja: filho adotivo de Zeus. Certamente era filho ali de grego, né? De onde que não veio esse rapaz? O nome dele significava filho adotivo de Zeus. Era esse cara que comandava na igreja. Esse cara, ele galgou o lugar dentro da igreja. Ele conseguiu ser o danadão, o bonzão, fazer com que as pessoas, né, reverenciassem ele. A ponto de agora, ele sabendo que tinham poucos apóstolos vivos, ou somente João, ele: peraí, eu vou ficar abaixo de João, se eu quero ser melhor do que todo mundo aqui. Aí vem um cara, fala as coisas e vocês obedecem. Não é desse jeito que ele está dizendo, não. Quem manda aqui sou eu. Ele gosta de exercer a primazia na igreja. Ao invés dele vir servir na igreja, ele queria mandar. A igreja é um lugar para ele sobressair-se. Ele tinha prazer de ir para a igreja para estar diminuindo os outros, diminuindo as pessoas, olhando o defeito das pessoas. Ele não vinha para cá para servir. Ele não vinha para cá para limpar o banheiro. Veja, ele não vinha para cá para amar os irmãos, para procurar o mais humildezinho, para procurar o mais fraco, o mais necessitado. Vou amar você. Mas não, é o lugar onde eu conto vantagens e as pessoas se admiram. Esse era o filho adotivo de Zeus. Veja, eu escrevi coisas para ele. Ele não quer saber da gente. Literalmente aqui, irmãos, ele não nos dá acolhida. Ele não dá a mínima para a gente. Ele não dá a mínima para o apóstolo João. Rapaz, que cara ousado. Veja o versículo 10. Por isso, se eu for aí... Olha, o apóstolo Paulo não sentenciou ele. Embora a sentença já foi dada, porque a gente vai ver que ele quebra o 9º mandamento aqui, tá? Mas o apóstolo Paulo diz, o apóstolo João diz: se eu for ter aí, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu for aí, veja, eu vou olhar no olho dele, eu vou resistir, como Paulo resistiu a Pedro, por causa da falsidade dele. Veja,
E vou fazer ele lembrado das coisas que ele pratica. Acaba homem, fala assim as coisas na cara. Ele diz, veja, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele fez acusações contra o apóstolo e outros demais irmãos sem fundamento. Mas, irmãos, ele falou, certamente deu prejuízo. Certamente trouxe prejuízo. Para o apóstolo escrever isso aqui, é porque certamente a linguazinha desse rapaz, desse filho adotivo de Zeus, fez um estrago. Tinha gente indo na onda dele. Tinha gente emprestando o ouvido para ele. Irmãos, tem uma coisa terrível. Quando a gente empresta o nosso ouvido, veja, para um engraçado desse, para um cara que quer exercer a primazia, veja, eu não vou acreditar agora, mas eu vou arquivando. Eu vou arquivando o que estão falando mal do apóstolo João. Eu vou arquivando. No dia que eu ficar com raiva do apóstolo João, eu vou abrir aquela gaveta. Tudo aquilo que Diótrefes falava, agora vai valer a pena. Agora vai ter utilidade. Agora é tudo verdade. Veja, por isso, se eu for aí, far-lhe lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. É aqui que eu falei que é a sentença. Ele quebra o 9º mandamento. Ele está levantando falso testemunho contra o seu irmão. Ele transgrediu a lei. Então aqui ele é passivo de disciplina. O apóstolo João, quando ia vir para a igreja, vamos falar formalmente como nós hoje. Certamente o apóstolo João, o presbítero, chegou aqui e disse, olha, eu tenho uma acusação formal para fazer sobre esse rapaz aí. Sabe o que ele está falando sobre mim? É a primeira coisa. Quanto à questão das obras dele, ele já falou uma delas. Exerce a primazia, impede que as pessoas façam, mas veja, o 9º mandamento ele já quebrou. Se Diótrefes não abaixou a bola dele, não reconheceu o seu erro, certamente ele foi disciplinado, ele foi excluído do rol de membros. Ou senão ele partiu para outra igreja. Ele procurou outra igreja, ele migrou, se esquivou. O esperto, ele é muito inteligente. Ele se esquivou da disciplina. Se eu for aí, far-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Rapaz, que miserável. Ele impede que os outros façam, ele não faz, ele fica segurando, é uma âncora, ele fica segurando os outros para impedir que a igreja seja edificada, levantando um motim contra o presbítero João, levando um motim contra o apóstolo, levantando um motim contra o pastor da igreja, impedindo que a palavra fosse pregada, inclusive pelos aqueles outros pastores. Lembra o probleminha? Eu impeço. Outra pessoa faz. Ele não deixava não que outras pessoas fizessem. Justamente, irmãos, uma das coisas que certamente ele dizia era: quem manda aqui é a gente. A gente tem que estar dependendo de ninguém não. Tem que estar dependendo de pastor nenhum não. A gente mesmo aqui resolve. Vamos fazer aqui. Isso, não, e é desse jeito. Irmãos, o versículo 11, mais uma vez, amigo querido, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Veja só, uma bobagem, né? Está de conluio com ele. É uma bobagem, né? É uma bobagem ir na onda dele. É uma bobagem ser impedido por ele, permitir ser impedido por ele. Nunca viu a Deus. Quem imita o que é mal, quem procede desse jeito, nunca viu a Deus. Jamais viu a Deus. O versículo 12, aparece agora mais uma nova pessoa, a Demétrio. Quanto a Demétrio, esse nome também é citado em Atos, assim como o nome de Gaio. Atos 19 também saiu o nome dele, mas não sabemos se é o mesmo. Até porque o Demétrios ali foi aquele que estava vendendo, né, derretia prata e fazia ídolos. Não se sabe se foi ele que se converteu aqui. Não sabemos.
Mas quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Irmão, olha o contraste. Gaio e Demétrio com Diótrefes. Veja, o testemunho de Gaio e agora o testemunho de Demétrios. Veja quem é que fala bem de Demétrios. Quem é que fala bem dele? Todos os crentes dão bom testemunho dele. Até a própria verdade dá testemunho dele. Evidencia que é verdade. Não são lisonjas, não são vãs lisonjas. Até a verdade dá testemunho dele, a própria verdade. E ele diz, e nós também damos testemunho, irmãos. País, a pessoa ser conhecida desse jeito. Não tem como não alguém dizer alguma coisa de Demétrio, não. Todo mundo diz que ele é crente. A verdade evidencia mesmo como ele vive. E nós que somos de outra igreja, certamente ele estava querendo dizer isso. Quem está comigo, quem saúda eles aqui no final? Nós também damos testemunho dele. E ele vai dizer, você sabe que nosso testemunho é verdadeiro. A gente não está aqui para bajular ninguém. Então, versículo 13, irmãos, ao 15 diz assim, muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Igual a segunda carta, ele vai dizer, eu tinha muita coisa para falar com vocês, tinha muita coisa para escrever, mas eu não quis fazê-lo com tinta e pena. Ou seja, significando mais uma vez que o que está aqui, o conteúdo que está aqui, é algo que ele não poderia protelar. É algo que ele não poderia deixar para depois, era algo urgente. Ele não sabe quando iria encontrar com aqueles irmãos, mas ele precisava dizer aquilo para eles. Dizer o quê? Irmãos, por causa da atitude de vocês, por causa do mau testemunho de vocês, a palavra do Senhor pode ser impedida. Se vocês negligenciarem o dom que Deus deu a vocês, a palavra do Senhor vai ser impedida. Aí veja, irmãos, quando você negligencia o seu dom, todo crente tem um dom. Todo crente, Deus dotou de um dom para ser usado para o crescimento da igreja. O dom não foi dado para uso próprio. Deus me deu um dom e eu uso para mim mesmo. Deus me deu o dom da hospitalidade. Eu uso para me hospedar e ficar lá em berço esplêndido, na minha zona de conforto, literalmente. Mas os dons foram dados para a edificação da igreja. Tu negligencias o teu dom, tu ouve a pregação da palavra hoje e continua negligenciando, tu impedes o crescimento da igreja. Veja que ousadia da qual você deve temer. E enquanto por um lado eu negligencio, não uso o meu dom para a glória de Deus, para o crescimento da igreja, para a pregação do evangelho, por outro lado, veja, eu estou como uma âncora, sendo um peso, fazendo com que a igreja não vá para frente. Exatamente a vida de Diótrefes. Irmãos, entendam uma coisa, eu vou encerrar com isso. Estamos falando de pessoas de dentro da igreja. Não estamos falando de alguém que, o filho adotivo de Zeus aqui, o nome dele que significava, tá, irmãos? Era da igreja. Então, o texto está falando de mim e de vocês. Quem é que eu sou aqui? Gaio, Demétrios ou Diótrefes? Irmãos, sejamos claros. Sejamos claros. Veja, tu não faz nada pelo reino, tu ainda fica falando da roupa da tua irmã, do cabelo da tua irmã. Faz nada pela igreja e fica só observando os defeitos. Nada, absolutamente nada. Veja, como eu perguntei no começo, se alguém da igreja dar um testemunho sobre você, o que é que ele vai dizer sobre você? Sei nem quem é. Porque, irmãos, vejam, pensem comigo. Eu estou sendo honesto com vocês. No mundo lá fora, vocês são desbravadores.
No mundo lá fora vocês usam seus talentos, vocês ficam na faculdade pelo menos 4 anos. É a minha vocação, você se dedica a um curso, você agora é bacharel, é um profissional, você tem especialização, e lá fora nesse mundo você arrasa. E se você não consegue pela competição, mas você vai atrás, você não é tímido, você faz acontecer. Mas no que diz respeito ao Evangelho, será que nós vamos continuar do mesmo jeito nessa timidez, nessa inoperância, nessa ociosidade de achar que eu não tenho nada a ver com isso? De eu achar que eu não estou sendo chamado por Deus para acordar, para arregaçar as mangas? Será que Deus não está falando comigo? Você foi chamado apenas para esse mundo lá fora. Irmãos, observe que aqui no texto é o pastor falando com um membro da igreja, e eu amo pregar isso. Eu amo pregar isso para que vocês não pensem, isso é coisa de pastor, porque muita gente vai dizer, não, Paulo está escrevendo a Timóteo, isso é um pastor falando para outro pastor, e a gente vai se esquivando, né? Aqui é o pastor falando para membro da igreja, e agora eu vou com força para cima de vocês, para falar da responsabilidade de vocês, de que a igreja Castelo Forte não precisa ser só, o pastor, porque é a pregação do pastor, e a vida de vocês, e os dons de vocês. Eu estou dizendo a verdade, esse é o testemunho da verdade. Deus dotou vocês com um dom, procurem e usem o quanto antes. Temos pouquíssimo tempo, estamos atrasados, o Senhor vai pedir conta das nossas obras. Imitem o que é bom. Nessa noite imitem Gaio, nessa noite imitem Demétrios, e deixem de ser Diótrefes, que Deus tenha misericórdia. Amém, queridos?